Essa daqui é a lenda dos carros sedãs executivos de luxo dos anos 90 a 2000. Sim, com vocês uma BMW 528i ano 2000, modelo E39. Considerada por muitos uma das melhores BMWs já fabricadas, hoje eu vou te mostrar por que este sedã 4 portas, com quase 5 metros de comprimento, motor 6 cilindros e tração traseira, é realmente um carro apaixonante. Por que esta BMW, especialmente a série 5 E39, fez tanto sucesso mundo afora? E é claro que eu também vou falar de preço, problemas, consumo e tudo mais que tu quer saber sobre uma BMW mais antiga dos anos 90, anos 2000. Será que aquele ditado que diz que não existe nada mais caro do que uma BMW barata é verdade? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, a marca BMW ela praticamente dispensa apresentações. Uma marca que hoje é reconhecida por produzir carros de luxo, esportivos, com um valor relativamente bom perante os seus concorrentes como Audi, Mercedes e por aí vai. Mas a gente tem que entender como surgiu toda essa história. No início do século XX, a BMW ela começou fabricando motores para aviões na Alemanha. E é claro que, como toda boa empresa alemã, ela também se envolveu em polêmicas durante o regime nazista. Era isso ou tu não sobrevivia naquela época. Ela esteve sim ligada ao partido nazista, ela também utilizou mão de obra dos campos de concentração, ou seja, mão de obra escrava, ela produziu motores que foram utilizados nos aviões da Segunda Guerra, enfim, tudo isso custou caro para a marca no final da Segunda Guerra, ali em 1945. Suas fábricas foram amplamente bombardeadas, ela estava completamente arrasada e é claro que ela começou a voltar à ativa fabricando panelas. Era o que tinha. Mas não demorou muito para que a fábrica alemã voltasse a produzir motocicletas e depois carros. Foi mais ou menos em 1948 que essa história começou a mudar. O primeiro carro surgiu, se não me engano, em 1952. E de lá para frente ela passou por muitas dificuldades, mas a década de 70 foi aonde a BMW começou a se consolidar como uma das melhores marcas de automóveis do mundo. E sabe quem iniciou todo este processo de recuperação, de criação, de construção da marca? A BMW Série 5. Sim, em 1972 foi lançada a E12, a primeira geração do sedã que se tornaria uma referência mundial, que chegou aos Estados Unidos alguns anos depois e lá mostrou para os americanos que os carros deles estavam completamente defasados. Disponível com versões 4 cilindros, a diesel inclusive lá na Europa, 6 cilindros, aqui realmente mais fez sucesso no mundo todo, e também uma versão V8 com um motor muito potente para a época. Os motores eram pequenos perto dos motores V8 norte-americanos, mas dotados de muito mais tecnologia, inclusive injeção eletrônica. Já na década de 70, eles se mostraram muito mais eficientes, muito menores e faziam os carros alemães andarem muito mais rápidos do que os americanos. Pois é, não é à toa, Aaron Kaufman, aquele que era o mecânico da Gas Monkey, ele pegou uma M396, se eu não me engano, para participar do programa do Corridas Proibidas e realmente arrasou com os carros norte-americanos. Eu sei, ok, a M3 é uma plataforma diferente, era uma E36, mas mesmo assim, isso explica por que esses carros são tão queridos até hoje. Quer dizer, tem muito mais ainda por trás disso. E já que eu falei da M3 E36, eu preciso falar de algo muito interessante. Eu não sabia, mas a Série 5 foi a primeira das séries da BMW. A Série 3, que é a que mais vendeu, uma das mais famosas, né? Ela veio, acho que 3 anos depois, 1975. E também veio a Série 7 e outras séries que vocês já conhecem, todas depois do sucesso desta daqui. Essa não, né? A primeira geração, porque essa daqui é a 4ª geração da Série 5. Surgiu em 95 e foi produzida até 2003 na versão sedã. Também foi produzida na versão perua, que era chamada de Touring, e esta começou um ano depois, de 96, e também foi produzida até início de 2004. E claro, né, meus amigos, aquela dica que a gente sempre dá e é muito válida para qualquer carro usado.
antes de comprar uma BMW antiga, uma BMW barata, para não se tornar ainda mais caro, consulte a placa dele na empresa olhonocarro.com.br. Use o nosso cupom Opinião Sincera, tu vai ter 15% de desconto e vai te livrar de uma série de incômodos que os teus olhos não conseguem enxergar. São pendências judiciais, financeiras, histórico de leilão, sinistro, enchente e muito mais, coisas que só a Olho no Carro vai trazer para vocês. Não arrisque o seu dinheiro, esse serviço é fundamental para tu fazer um bom negócio. E este carro especificamente até tem uma história muito curiosa. Ele é de um amigo meu, na verdade um amigo meu que mora em outro estado, pediu para eu dar uma olhada neste carro aqui em Porto Alegre. Eu disse, olha, o carro é íntegro, ele tem algumas manutenções para fazer e tal, mas é um carro que não foi surrado, algo meio raro de se encontrar hoje em uma BMW mais antiga. Ele comprou e disse, Felipe, tu não quer gravar? Olha, eu quero, claro que eu quero, nunca gravei esse carro. Enfim, ele vai mostrar tudo o que ele vai fazer em cima dele, vai mostrar as adaptações, vai mostrar as melhorias, os consertos. Acompanhem ele através do Instagram e sim, é a Nave Pro, aquela empresa que fabrica os multimídias que a gente sempre recomenda. E vocês já sabem, né? Vai receber um kit multimídia, olha, dos mais legais, e é claro que eu vou mostrar para vocês a instalação dele. Mas vamos entender por que esse carro aqui fez tanto sucesso. Bom, vamos lá. É um carro que tem 4,77 m de comprimento total, ou seja, para os padrões dos anos 90 era um carro muito, mas muito grande. Lembre-se, os carros foram crescendo. Hoje, 4,77 m ainda é grande, com certeza, não tenha dúvida disso, mas não é tão exagerado quanto os carros da época, que mediam um pouco mais de 4 metros. 1,80 m de largura, também um pouco mais largo que o normal, mas um dos grandes destaques dele é o grande entre-eixos. São 2,83 m de entre-eixos. Sim, 2,83 m entre eixos. Meus amigos, é muita coisa. Bom, aí vocês devem estar pensando, esse carro, obviamente, deve ser muito pesado. E não, isso era o que fazia esta BMW, a série E39, a série 5, no caso, E39, tão especial. Pouco mais de 1.450 quilos de peso total. Sim, meus amigos, hoje a BMW Série 5 é considerada um dos carros mais pesados do mundo, a versão atual, 2025. Em 95, ela era extremamente leve. Como que eles conseguiram isso? Usando alumínio em praticamente onde deu. O capô é de alumínio, a suspensão dianteira e traseira receberam um monte de partes em alumínio. Foi a primeira vez, inclusive, que a BMW utilizou alumínio extensamente nas partes de suspensão. A suspensão, claro que ela é uma suspensão extremamente técnica, né? Então ela tem berços ali embaixo, ela tem um monte de calços, tudo para melhorar a estabilidade e o conforto para quem está dentro do veículo. E é claro que isso também pode te dar mais problemas no futuro. Mas como assim, Felipe? Tu não falou que ela era melhor? Sim, ela era muito melhor quando nova, te dava mais conforto, mais estabilidade e tudo mais. Só que com o tempo ela vai gerando desgaste e como tem mais componentes e componentes obviamente mais caros, é mais difícil de fazer a manutenção. E esse é o grande ponto pelo qual as BMWs ficaram famosas por serem carros baratos de se adquirir, porém muito caros de se manter. É aí que vem o ditado de que não existe nada mais caro do que uma BMW barata. Meus amigos, infelizmente a maioria desses exemplares caíram nas mãos erradas, nas mãos de quem não fez a manutenção adequada, de quem não investiu em peças como deveria investir. E hoje a maioria está caindo aos pedaços. É difícil encontrar um exemplar em tão bom estado de conservação quanto esse, mesmo ele tendo alguns detalhezinhos para arrumar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então tomem muito, mas muito cuidado na hora de adquirir uma BMW mais antiga. A tua felicidade pode se tornar uma grande dor de cabeça e é óbvio que a gente não quer isso. Quem compra um carro desses quer curtir. Ainda dá para comprar algumas em bom estado, mas eu vou dizer para vocês que os preços estão subindo rapidamente. Eu já vi algumas aí na faixa de 30 mil reais hoje, mas as boas mesmo passam de 60 mil. Há uns anos atrás, as boas estavam na faixa de 35, 40. Tá ganhando preço, mas se a gente considerar que um Opala velho tá uns 90, 100 mil reais, Opala velho é um bom modo de dizer, tá? Eu chamo meus carros de carro velho, mas o Opala é um carro clássico, não tenha dúvida. Só que o Opala também é um carro que é bem menos luxuoso do que esse aqui, apesar de ter uma importância para nós brasileiros também até maior do que a BMW, né?
E meus amigos, não me entendam errado, tá? Eu sou um cara que gosto muito de carro antigo, respeito demais o Opala, Ômega, Chevette, qualquer carro antigo, principalmente os nacionais, é óbvio, mas vocês vão ver que o nível de qualidade construtiva, o nível de projeto de um carro alemão da época era muito superior. E para mostrar isso, vamos começar falando do motor. Vocês lembram, né, que o Opala, quem não lembra, tinha o famoso 6 cilindros, o 4.1, aquele motor que era relativamente simples, 2 válvulas por cilindro, comando no bloco, com vareta, enfim, era um motor que era legal para o que a gente tinha naquela época, mas esse daqui é um motor muito, mas muito mais moderno. Esse daqui é um 6 cilindros, 2.8 litros, um M52, o motor que já era todo em alumínio, sim, bloco e cabeçote em alumínio. Ó, preste atenção, em 1995 o M52 já era todo em alumínio. Nesta época, o Ômega, que era o carro nacional mais imponente, né, o absoluto, tinha o bloco de ferro fundido, cabeçote de ferro fundido, era uma variação do motor do Opala. Bom para o que a gente tinha aqui, mas muito inferior a esse da BMW. Esse daqui já é a versão TU, o Technical Update. O que aconteceu aqui? Isso é importante a gente falar. Eu sempre digo que quem inova demais, às vezes paga o preço. Bom, a BMW com certeza passou por muitas dificuldades até conseguir deixar o seu motor realmente confiável. Inclusive, este daqui, a versão TU, é considerado um dos motores mais confiáveis já produzidos, um dos melhores motores já produzidos pela BMW. Já ganhou diversos prêmios mundo afora. Mas a sua versão anterior, a M52 B28, ela não era tão boa assim. Por quê? Bom, vamos lá. Lembra do bloco de alumínio? No início, ele era só em alumínio e as camisas, ou melhor, os cilindros, eram revestidos com Nicasil. Nicasil é, para quem aí já andou de moto 2 tempos, sabe, é um revestimento que ajuda a endurecer as paredes do bloco de alumínio, para que quando o pistão e os anéis subam e desçam, eles não desgastem o bloco. Ele desgasta o anel e não desgasta o bloco. O problema do Nicasil é que, em contato com combustíveis que têm alto teor de enxofre, que vocês sabem, é o que acontece aqui no Brasil, nosso combustível, principalmente na década de 90, era bem ruim, mas lá nos Estados Unidos também tinha altos teores de enxofre, ele se desgastava, ele oxidava mais rápido. A camada de Nicasil é muito fininha. Quando ela desgastava, ela oxidava, ela desgastava, começava a pegar no bloco e aí, pronto, acabou o motor da BMW. Em 98, março de 98, antes de sair a versão revisada, a própria BMW já tinha feito essa alteração e colocou camisas de aço neste bloco de alumínio. Ótimo, quando saiu o TU, isso foi o chamado carry-over, ou seja, eles mantiveram as camisas porque viram que funcionava. Mas outro problema clássico que o motor M52 de primeira geração enfrentava era o superaquecimento. A Alemanha é um país frio. Esse carro foi desenvolvido para andar na Europa. Quando ele começou a ir para países onde o clima era mais quente, como o Brasil e algumas regiões dos Estados Unidos, os problemas de superaquecimento foram um inferno. Trincava cabeçote, dava problema no bloco, enfim, era tudo muito ruim para quem comprava este carro. O TU resolveu isso, ou pelo menos ele tentou resolver, né? Eles mexeram em vários dutos de água, eles melhoraram muito o sistema de arrefecimento, bomba d'água, radiador e tudo mais, e tornou realmente esse motor muito mais eficiente. E eles também fizeram algumas melhorias técnicas neste motor. Por exemplo, agora, na versão TU, ele tem coletor variável, o famoso DISA, uma abreviação lá do sistema deles. Ele tem 2 coletores, um longo para melhorar o torque em baixas rotações e um mais curtinho para garantir a potência em altas rotações. Também vem, nesta versão aqui, com acelerador eletrônico. Então vocês podem ver que aqui, ó, onde estava localizado o sistema de cabo de aço dele, já não tem mais. O acelerador dele é totalmente eletrônico, para também melhorar um pouco o funcionamento do motor, o rendimento dele. Mudaram um pouco a geometria dos dutos, ele não é mais tão ovalado, ele é um pouco mais retangular, mais quadrado, a gente consegue ver isso aqui em cima do coletor. E também botaram um duplo vanos. Antes, até 98, ele tinha um vano só. O que é um vanos? Era uma das grandes inovações da BMW na época. Um variador de fase, colocado primeiramente só no comando de admissão, que é onde ele mais traz resultados, que melhora também
o rendimento do motor em baixas e altas rotações, porque ele adapta o funcionamento do comando de válvulas, a abertura das válvulas para diferentes regimes de rotação. Neste daqui, no TU, ele já veio com o Vanos também no sistema de escape, o que melhorou bastante o rendimento em baixas rotações. Mas o engraçado é que os números de potência não mudaram, continua com 193 cavalos ou 193 HP, 190 HP e 193 CV, e o torque dele 28,6 kgfm de torque, igualzinho à versão anterior. O que muda, na verdade, é que o pico de torque no TU chega em 3.500 RPM e na versão antiga em 3.950 RPM. Isso, obviamente, te dá uma condução mais tranquila para andar na cidade e um consumo menor de combustível. E olha só que legal, meus amigos, lá, módulo da ABS. Sim, na década de 90 esse carro já tinha o sistema anti-travamento nos freios. Também tinha direção hidráulica. Inclusive, aqui vem uma curiosidade, tá? Essa série aí, 39, foi a primeira a usar o setor de direção do tipo coroa e pinhão. Mas isso para todas as versões menos a M5. A M5 ainda tinha o sistema mais antigo, que era mais caro e também durava um pouquinho mais. Inclusive, essa daqui foi feita, foi recondicionado o sistema de setor de direção dela. Por quê? Porque dá desgaste, assim como qualquer carro, né? E tudo isso unido ao fato de que esse carro é tração traseira com um diferencial considerado até indestrutível por muitas pessoas, tornava esse carro realmente muito, mas muito divertido. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o diferencial traseiro. Diferente do Opala, que usa um diferencial rígido, esse aqui está mais parecido com o diferencial utilizado no Ômega. É um diferencial com braços oscilantes, ou seja, ele tem uma suspensão traseira totalmente independente, mas não é o maior diferencial que a BMW usou na sua linha. Por quê? Porque as versões M, essa aqui está caracterizada como uma M5, mas ela não é, tá? Ela é uma 528. As versões M vinham com um diferencial maior, de 210 mm. Esse aqui era um 180 ou 188 mm, um diferencial um pouquinho mais frágil. Mas frágil não é a palavra certa, né? Porque todo mundo sabe que esse diferencial aguenta bastante. A grande diferença é que ele não vinha com blocante de fábrica, o famoso LSD ou Limited Slip Differential. Ele vinha com um diferencial aberto, simplesmente se uma roda ficar no ar o carro ia patinar, mas tu podia colocar isso como um opcional. E muitas pessoas compraram este opcional para a 528 porque dava muito mais diversão, até para dar aquela saidinha de traseira, né? Não só para digamos, ter mais tração, efetivamente um pouco mais de segurança, mas para se divertir também. E por falar em diversão, aqui na traseira nós temos freio a disco. Sim, é óbvio que tinha que ter freio a disco na traseira, um carro de luxo, um carro que ficou conhecido por ser o carro preferido pelos executivos norte-americanos nos anos 90, início dos anos 2000, é claro que tinha que ter esse recurso. Outro recurso que eu recomendo vocês terem, seja na sua BMW mais antiga ou mesmo um carro mais moderno, são os pneus da marca Speedmax, uma marca exclusiva da Pneu Store, um pneu de alta performance e que tem um custo-benefício imbatível. Usando o nosso cupom OP Sincero, tu ainda tem 7% de desconto nesta marca aqui. Vale cada centavo. O dono colocou, viu? E ele colocou também estes frisos da M5, as rodas de 18 polegadas que são réplicas da M5, os para-choques dianteiro e traseiro também réplicas da M5, ou seja, ele caracterizou esse carro como o carro mais legal, mais divertido da sua época. A M5, para quem não sabe, tinha um motor V8 de 400 cavalos. Bom, esse era um motor um pouco mais problemático do que, digamos, esses 6 cilindros, né? Se sim, tu imagina que hoje para manter o motor com toda esta tecnologia que eu mostrei antes para vocês já é caro, imagina o V8. Outras curiosidades da série 5 E39. 1997 foi a primeira vez em que a BMW colocou airbags laterais nos carros deles. Isso foi na série 5 e na série 7 ao mesmo tempo. Em 98 foi quando a série 5 recebeu faróis de xenon, porque sim, antes eram todos halógenos, e também recebeu sensores de estacionamento na traseira. Não, câmera de ré nesta época não tinha. Em 99 ela recebeu mais algumas atualizações importantes, os limpadores de para-brisa automáticos e também airbags dianteiros de duplo estágio. Sim, em batidas de baixa velocidade ele abre uma bolsa um pouco menor, em batidas de velocidade um pouco maior ele abre a bolsa maior para proteger ainda mais os ocupantes. Mas, pasmem meus amigos, acendimento automático do farol só veio na série 5 em 2001.
E deixa eu mostrar mais algumas curiosidades desse carro. Tem teto solar? Tem, porém ele não é panorâmico, é um teto solar simples, mas na época era o que tinha de mais legal, com acionamento elétrico, é claro. Os espelhos são também com acionamento elétrico e tem as lentes azuladas, as famosas. Nos anos 90 e início dos anos 2000 isso aqui era muito diferente, era muito legal. Ajudava a não ofuscar a visão do motorista antes, é claro, de ter o espelho fotocrômico nos espelhos externos. Vocês vão ver lá dentro, naquele espelhinho ali, ele já é fotocrômico. Depois eu mostro para vocês. Outra coisa que é importante olhar numa BMW mais antiga, essas proteções plásticas aqui. Normalmente elas caem, elas somem porque os donos vão tirando, e também aqui embaixo, porque esse carro ele é todo fechado por baixo, né? Ele é todo cheio de proteções e essas proteções quebram com o tempo e é claro que é caro de repor. Então muitas pessoas tiraram estas proteções das BMW. Essa aqui, como eu falei para vocês, está muito íntegro, isso é bem raro de se encontrar. Outro detalhe importante que tem que cuidar na hora de comprar uma Série 5. Eu falei capô era de alumínio, né? Meus amigos, esse capô aqui está com mancha de chuva ácida. Na verdade, acho que ele foi lavado com mangueira da torneira, né? E não foi secado direito. Inclusive, o Tuyo lavou esse carro para a gente gravar, mas ele não poliu, não teve tempo de polir, deveria ter polido. Ó, tá vendo ali as manchinhas? Pois é. Isso sai facilmente se tu levar lá na Tuyo Car Detail. Não esquece, tem desconto para quem é inscrito do canal. É fácil de proteger isso. Mas o que eu estava falando sobre o capô é o seguinte. Ele é todo em alumínio. Meus amigos, esse capô em alumínio é dificílimo de consertar. Dá para consertar no caso de uma batida pequena, uma maçãzinha e tal? Dá. Mas é muito comum as pessoas encherem de massa e aí ele não fica bom. Capô de alumínio e massa não combinam. Outro detalhe muito curioso, olha aqui os defletores de ar que tem nos limpadores de para-brisa. Também, né, para ajudar um pouco no funcionamento dele, talvez na aerodinâmica desse carro. E esse carro sofreu um facelift em 2001, mudou um pouquinho o desenho da frente, para-choque, da traseira, mas mudou mesmo foi o interior. Falando nisso, antes da gente entrar para olhar a parte interna dela, as sinaleiras desse carro não tem essa parte do pisca escurecida, ela é bem laranjinha, tá? Isso aqui é um adesivozinho que foi colocado por cima. Depois, na facelift, ela veio com as sinaleiras cristal, aquela parte transparente, realmente bem bonita. E claro que antes de eu entrar no carro eu preciso mostrar para vocês o porta-malas dele, que tem abertura elétrica e tem aí seus 460 litros de capacidade. Mas o que eu quero mostrar não é realmente o tamanho e acabamento, que é um acabamento bem legal de porta-malas, viu? São as coisas que estão escondidas aqui atrás. Vamos lá. Primeiro, deste lado, a bateria do carro está colocada aqui no porta-malas. E muitos módulos eletrônicos dele também estão escondidos aqui. Reza a lenda que isso é para distribuição de peso. Pode ser, realmente não sei porque a BM coloca aqui atrás, mas faz tempo que ela coloca assim. Outro detalhe que tem escondido deste lado aqui, e esse eu acho ainda mais legal, é o CD Changer para 6 discos, original da BMW. Olha ali, sim, 6 CDs aqui atrás e também um amplificador de som original da BMW. Olha que legal! Quando for comprar a BMW, cuida muito esses acabamentos aqui, viu? Normalmente essas peças estão bem surradas, não é o caso deste carro. Outro detalhe importante, nesta época a BMW colocava step do mesmo tamanho da roda original do carro, ou seja, tá ali o stepzinho, ainda é a roda original, aquela que eu não acho tão bonita, né? Mas tá aqui, macaco e tudo mais, tudo colocado aqui na traseira. Vamos lá! Isso aqui também é muito importante de se olhar e é difícil de encontrar cheinho, montadinho. O famoso kit de ferramentas da BMW. Vem colocado aqui em cima para facilitar a pega das ferramentas quando tu precisa, né? Ó, isso aqui é um detalhe importante. Os braços pantográficos aqui, né? Molinha pneumática e tal. E esse daqui está com os molinhas cansadas. Aí foi instalado um sisteminha de trava manual. Garante que não vai cair em cima de mim durante a gravação. O que vem nele? As luvinhas, triângulo, chaves de roda e tudo mais, mas o detalhe é isso aqui, ó. As chaves que são valorizadas têm os logos da BMW aqui. Então, meus amigos, tome muito cuidado na hora de comprar, porque isso daqui é muito valorizado. Até a chave de roda ali, ó, BMW, tá?
tem que ser as originais. Isso aqui tem muito valor. Não que vai fazer toda a diferença do mundo, mas tem muito valor em um carro antigo. Inclusive aquelas duas Z36 caracterizadas como M3 dos nossos amigos Ronald e Alexandre também tinham esses jogos de ferramentas íntegros. Se não viu esse vídeo ainda, recomendo tu assistir ele, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos lá, outro detalhe importante, esse slip ou mini aerofólio, ele é uma imitação da M5. E esse aqui eu acho que é a única peça de fibra que tem no carro, e olha só, é a única também que quebrou. Os para-choques são de plástico, aqui é fibra, não aguentou. Não sei o que o dono do carro vai fazer, se ele vai ficar, vai manter, vai tirar e tudo mais, isso aí é com ele. E seria uma heresia se eu não falasse sobre o design desse carro. Ele é marcante, ele foi desenvolvido, o primeiro conceito, por Joji Nagashima, mas é óbvio que ele remete a Chris Bangle, o cara que projetou o Fiat Coupé, que veio para a BMW logo em seguida e foi responsável pelos carros da BMW mais arredondados. Melhorou em aerodinâmica, deixou ele com uma característica muito própria e que tem fãs apaixonados até hoje. Olha, eu gosto desse design, mas eu confesso para vocês que eu gosto da era pré-Chris Bangle. Mas isso não tira o mérito dele, bem pelo contrário. O cara ficou muito famoso e fez os carros, uma geração de carros da BMW que ficaram icônicas. Bom, mas será que tudo isso que a gente viu até agora se justifica dentro dele? Vamos conhecer o interior desta Série 5. Será que é legal mesmo? Será que é um carro executivo? Vem comigo que eu te mostro. Vocês vão gostar, tenho certeza. E meus amigos, para quem gostou do que viu lá fora, aqui dentro vai te surpreender. Bom, talvez não se surpreenda com a chave, tá? Chavezinha normal, com abertura e fechamento das portas por aqui. Simples para a época, era o que tinha. Mas eu quero mostrar para vocês, por exemplo, olha o estado dos bancos deste carro. Sim, meus amigos, são os bancos originais em couro legítimo e que nunca foram mexidos. Não tem nenhum rasgado, tem desgaste sim, mas nem a pintura foi mexida. Isso mostra a qualidade dos produtos que eram usados na construção deste carro. Era realmente surpreendente. Olha as laterais dele, esse carro aqui tem 24 anos. Olha como está conservado. Aí vocês vão me dizer assim, ah Felipe, esse acabamento aqui não era original. Não, não era original. Ele vinha com acabamento estilo madeira. E esse sim, ele costumava trincar, principalmente aqui na parte do console, ele cria umas trincas e tal. E o dono anterior dessa BMW mandou envelopar com este material que imita aço escovado. E eu achei que ficou simplesmente perfeito, perfeito, porque deu um ar mais sóbrio para o carro e também nem parece. Se eu não falo para vocês, vocês nem iam saber que isso aqui era envelopado. Bom, aqui nas portas, né, tudo, olha, tudo de materiais de ótima, excelente qualidade e muita tecnologia para a época. Vamos ligar o carro aqui para vocês verem. Ah, sim, ajuste da direção é elétrico, tanto no ajuste de profundidade quanto no ajuste de altura. E é claro que ela levanta para facilitar o acesso do motorista. Mas uma coisa que é muito legal é que esse carro aqui, ele tinha três memórias para o lado do motorista, que regulam o banco, que também tem ajustes de posição elétricos, e regulam também a posição do volante. Então, caso tu compartilhe o carro com outras pessoas, como a tua esposa ou filhos, era só programar ali e usar. Por isso que eu digo, carro com banco elétrico precisa ter memórias. Esse daqui, lá na década de 90, já tinha. Ah, Felipe, tu está falando que esse carro é 2000, na década de 90, o que tem a ver? Tem a ver que em 95 já tinha esses recursos. Bom, vamos lá. Outros recursos que ele já tinha que eu acho muito legal. Olha o tamanho do rádio dele. Sim, é um rádio que tem o CD Changer lá atrás. Aqui esconde o toca-fitas, as regulagens de grave e agudo e também a posição dianteira ou lateral dos alto-falantes aqui a regulagem. Cara, isso daqui é fantástico. Eu já dei uma espalhinha para vocês, o dono da Nave Pro ele vai trocar isso aqui, ele vai colocar um dos multimídias mais legais que ele vai lançar, inclusive neste carro, para ser um dos primeiros carros que ele vai testar, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas nem tudo é perfeito, e olha aqui o detalhe, eu vou até apagar a luz para vocês enxergarem melhor. Olha aqui um dos problemas desse sistema,
Tá vendo aqui que o RDS, o R tá sem tá falhadinho, aqui também tá falhadinho, ó. Infelizmente, esse display costuma falhar com facilidade. E não é só dele, o do ar-condicionado também, que é 2 zonas, automático, também algo surpreendente para a época. O cluster aqui, ele é praticamente todo analógico em cima, né? Contagiros, aqui um econômetro, velocímetro, marcador de combustível e aqui a temperatura do carro. E aqui embaixo algumas informações digitais. Também costuma dar problema nos pixels. Pô, Felipe, mas esse carro não era bem construído? Sim, mas era uma tecnologia na época que tinha sido validado com o tempo da época, que demora para acontecer, mas hoje, com mais de 20 anos de uso, é comum encontrar assim. E vou dizer mais, não é só BMW que acontece, tá? Audi, da década de 90, também é muito, muito, muito comum. Aqueles S2, Audi 4 e tal, que tem esses painéis aqui digitais assim muito similares, inclusive, talvez até seja o mesmo fabricante, não sei, é tudo alemão, né? Eles também apresentam as mesmas características. Falando em característica, tá aqui o airbag frontal, né, os dois aqui de duplo estágio, como eu já falei para vocês, e o airbag lateral é curioso, ele não era no banco nessa época, ele era na porta. Olha ali onde está o airbag lateral. E o de cortina, que como eu falei, foi uma novidade da série 5 juntamente com a série S, ou 7, não S. Ai meu Deus, estou confundindo as coisas, estou falando com a Mercedes. Aqui atrás também tem airbags, tá? Uma curiosidade desse carro, e que eu confesso que não me agrada muito, é o diâmetro do volante. Ele é muito grande, ele é um volante enorme. Eu prefiro volantes menorzinhos, até para a ideia do carro mais esportivo. Porém, esse aqui é um carro executivo, que sim, tem um toque de esportividade, mas é um carro executivo. Então o volante maior fazia sentido na época. Esse aqui foi encapado, mas segundo o antigo dono não é porque o couro estava ruim, que o couro também resistiu. Ele encapou simplesmente para deixar ele com uma pega melhor, com um pouco mais de diâmetro, porque ele era muito fininho. Também características dos carros da época. Outra coisa que não era comum era o telecomando aqui, né? Ou seja, os controles do rádio. Deste lado, volume, mudar as estações, e aqui do piloto automático, que obviamente não era adaptativo, mas ele tinha cruise control, algo que poucos carros tinham na época. Lá, o acionamento do farol, aqui deste lado, o acionamento dos faróis de neblina. Vidros elétricos nas 4 portas, e aqui vem um detalhe. Todos eles funcionam, menos esse aqui. O motor até aciona, mas o vidro não abre. Provavelmente deu problema na máquina de vidro. Meus amigos, tomem muito cuidado na hora de comprar uma BMW mais antiga, porque isto é comum, tá? Ele costuma estragar os vidros elétricos e também acionamentos das portas, como por exemplo, aqui onde tem os cabos de aço que ligam a abertura e tal, na maçaneta, também são pontos em que eles costumam estragar com o tempo. Ah, é ruim isso? Não. Só estou alertando para vocês ficarem atentos na hora de comprar o seu BMW usado. Lembra que eu falei que tinha espelho fotocrômico? Tem, aqui no centro tem. Também tem luzes de leitura, né? E o teto solar com a abertura elétrica. Espelhinho de cortesia com luzinha. Aqui não acendeu, mas tem luzinha também. Alcinhas de mão. O sistema de som desse carro é bem completo, tá? Ele tem amplificador, então ele tem vários alto-falantes espalhados nas portas, dá uma qualidade bem interessante para a época. Outra curiosidade, freio de mão é literalmente na mão, né? Muitas pessoas inclusive utilizam isso aqui para brincar com a tração traseira. Vocês já entenderam. Tinha cinzeirinho, cinzeirinho. Tem aqui o botão de travamento das portas, o pisca-alerta, né? Mas aqui vem a outra curiosidade, esse câmbio é um ZF 5HP, um dos câmbios mais indestrutíveis que tinha no mercado. Câmbio automático, conversor de torque, 5 marchas, fabricado pela ZF, muito bom. Tinha as versões manuais também, mais raras, mais difíceis de encontrar. Mas o que eu queria falar de curiosidade é isso aqui. Antes do facelift, a troca de marchas no modo manual era para cima aumentava e para baixo diminuía. O que no meu ponto de vista é o contrário do que deveria ser. Porque quando tu está acelerando, teu corpo está sendo jogado para trás, e a tendência, tu quer subir marcha, é tu puxar a alavanca para trás, como é no rally. Aqui estava invertido. Em 2001, quando eles mudaram o interior desse carro, fizeram o facelift nele, eles colocaram na posição correta.
mais para trás, menos para frente. E também mudou bastante o design do interior, viu? Em 2001, eu acho que o interior ficou muito mais moderno, perdeu essa cara de carro mais antigo. Para os puristas, saudosistas, realmente ele ficou diferente e talvez não tão interessantes. Para quem gosta de carro mais moderno, eu acho que o interior da 2001 em diante ficou mais interessante. E outro ponto que me chama muita atenção é o conforto desses bancos. Isso é um carro executivo, é um carro que era vendido, comprado pelos empresários da época, as pessoas que tinham maior sucesso financeiro. Então, obviamente, os bancos têm que ser muito confortáveis e é realmente um conforto surreal, pelo menos aqui na frente. Vamos ver lá atrás, se é confortável também? Meus amigos, mesmo sendo um carro de luxo com 2,83 m de entre-eixos, eu confesso que eu não estou tão bem posicionado aqui. Com o banco colocado naquela posição infame, eu com 1,81 m estou com os joelhos encostados e até está me incomodando um pouco aqui no banco, tá? Tem que colocar esse banco um pouco mais para frente. Ele tem a proteção plástica, que ajuda muito para quem tem crianças, afinal de contas as crianças não vão ficar empurrando tanto as tuas costas. E lá embaixo, ó, os meus pés, eles ficam praticamente presos, eu tenho pouco espaço para mexer e eu acho que ele deveria ter um pouco mais de espaço, mas tudo bem, na época isso era normal. Outra característica muito clássica das BMWs é esse túnel extremamente alto, né? Muito alto mesmo, deve ter o que aqui? Mais de uns 30 centímetros talvez, mas ela tinha saídas de ar-condicionado aqui atrás. Revestimento das portas também é igual aos dianteiros, também tem o airbag que eu tinha falado que tem lá atrás, ó, tá aqui. Tem alcinha de mão, tem luzinha de cortesia para quem, né, tem filhos. O banco, o conforto desse banco até é melhor que o dianteiro, tá? Vou dizer para vocês que isso agrada pra caramba. O apoio de braço sem porta-copos, mas realmente andar aqui atrás deveria ser bem divertido. Bom, como todo carro antigo, tendinha árabe aqui no teto, né? Isso aí acontece. O acorde que hoje está com o Gustavo também tinha, foi ele que mandou arrumar. Vamos andar para ver se é legal mesmo? E vamos lá, né, meus amigos? Vamos àquela hora que a gente mais gosta, é a hora de colocar em prática tudo o que a gente viu até então. O ronco de um 6 cilindros, que coisa mais espetacular. É lindo demais. Me desculpem os que não gostam de carro antigo, as pessoas que não são saudosistas, que nem nós, mas o que eu tenho para dizer aqui para vocês é bem sincero. Vocês têm que aprender a gostar destes carros, porque isso aqui faz parte da nossa história. Isso daqui conta muito como era o Brasil, como era o mundo nos anos 90, 2000. E é difícil a gente entender hoje, como é que um carro com pouca tecnologia em relação ao que tem hoje no mercado, ele era tão valorizado. Só quem viveu este período vai entender. Ou, claro, tu comece a prestar atenção nas coisas que a gente está mostrando aqui para vocês, para que fique claro que esses carros eram realmente demais. Talvez o ponto que mais chamasse atenção nele era a dirigibilidade. Além do ronco lindo de um 6 cilindros, ele também tinha um handling maravilhoso. Por isso que ele ficou muito famoso. Ele era um carro com entre-eixos grande, muito estável para a rodovia. Para brincar um pouquinho mais difícil, né? A Série 3 era mais fácil de brincar de drift, essas coisas assim. Mas, de fato, era um carro que se tornou muito divertido e também um dos mais velozes da época. Só para vocês terem uma ideia, a Série 5, a M5 no caso, ela era mais rápida do que o Corvette C5, um esportivo americano, com muito mais potência, inclusive, do que ela. É eficiência, né? Essa daqui eu vou dizer para vocês que o 0 a 100 em 8,8 segundos, para os números atuais até pode não parecer muito, mas para a época era surpreendente. Velocidade máxima de 236 km por hora, também bem importantes para os carros que nós tínhamos. Agora, estão ouvindo o barulhinho na suspensão dianteira? Isso é quase padrão de BMW mais antiga, tá? Tem que tomar muito cuidado, não é fácil de corrigir, porque é caro e às vezes difícil de detectar o defeito também. Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos, é uma sensação ímpar. Não é dos mais econômicos? Não, não é. Tá? Esse carro aqui faz 6 km por litro na cidade, talvez, dependendo do jeito que tu dirige, até menos.
e uns 10 na estrada. Mas ele te traz uma sensação, uma percepção, digamos assim, de veículo que raramente tu vai encontrar. É um carro para quem curte dirigir, é um carro para quem curte estar dentro de um carro de verdade. Como eu já falei antes, não é um carro super tecnológico, ele não vai dirigir por ti, mas era justamente isso que fazia dela tão especial. O fato de tu ter prazer ao conduzir este veículo. Eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos amigos lá da Navepro que nos emprestaram o veículo para a gente testar. Foi realmente uma experiência ímpar, uma volta ao passado, uma experiência que eu não tinha tido até então, porque eu só estava acostumado a ver estes carros, essas naves, que infelizmente eram acessíveis a poucas pessoas mais afortunadas na época. Hoje ele está, digamos, mais acessível a um público que não tem uma renda tão alta, mas poucos conseguem manter um carro em um estado tão bom quanto este. Mesmo com alguns pontos para consertar, ainda assim ele está diferenciado em relação à maioria que a gente encontra no mercado. Uma sensação que eu acho que vocês também deveriam experimentar. Vocês já tiveram essa oportunidade? Já dirigiram uma 528, uma série 5 da BMW? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.